tarde, gente. Vamos lá agora para a aula de associação e resistores em paralelo, ok? Nós vamos mostrar para vocês primeiramente uma demonstraçãozinha de um quadro com lâmpadas em paralelo, ok? E depois nós vamos lá para o quadro branco mostrar para vocês conceitualmente as características da associação em paralelo. Tranquilo? Renatão, manda o esquema aí. Deixa comigo. Olha só. Nós temos aqui um circuito em paralelo. O que é um circuito em paralelo? O circuito paralelo é um circuito onde você vai ter a diferença de potencial da fonte sendo igual para todos os elementos do circuito, ok? Então o que acontece? Todas essas lâmpadas que estão aqui, que são lâmpadas diferentes, vão estar recebendo, teoricamente, os 220 volts da fonte, tá? Então você vai ter um fio que vai levar o potencial aqui, por exemplo, potencial zero, aqui para cá e para cá, e o potencial 220 aqui, aqui e aqui. Então esses pontos desse lado, eles são todos com o mesmo potencial, considerando que não tem resistência, né? O fio de resistência é desprezível aí, né? O fio ideal. Aqui é a mesma coisa. Esse potencial é igual a este, igual a este. Beleza? Quando a gente ligar aqui, a gente vai ver. Esse é o brilho da lâmpada de 15 watts, tá? Repara, eu vou ligar a de 60 watts aqui agora, ó, e ela não muda nada a condição dela. Por quê? Porque você tem correntes independentes. A corrente que vem para cá é independente da corrente que vem para cá. A soma delas é o que está saindo da fonte. Agora eu vou ligar aquela de 40 lá no cantinho. A hora que eu fechei o circuito aqui, também está passando uma corrente. Essa corrente é independente dessa, independente dessa. Então, se uma lâmpada dessas aqui queimar, por exemplo, não interfere na outra. Tá? Por quê? Porque são como se fossem circuitos independentes. Beleza? Todas funcionando, você vai ter corrente em todas e a junção de todas essas correntes passando aqui e saindo pela fonte, que no nosso caso é a tomada. Tá? Ao desligar aqui, o meu interruptor está aqui, ele vai ligar todas, desligar todas. Se eu colocasse interruptores intermediários aqui, eu conseguiria ligar uma por vez. Beleza? Agora você vai ver a parte teórica aí com o Renatão. Renatão? Então, vocês viram aí o circuito em paralelo, né? E aí a gente vai agora verificar quais são as características, né, desse circuito, de maneira que teórica, beleza? E pegar as relações que o circuito traz em cima da lei de Ohm e das relações de potência. Tranquilo? Então, olha só. Repetindo um pouquinho o que a gente já falou aí. O que você tem como sendo um circuito em paralelo? A principal característica está relacionada à diferença de potencial, ok? A diferença de potencial que você tem lá na fonte, tá? É a diferença de potencial que todos os aparelhos vão estar sujeitos, todos os resistores vão estar sujeitos. Então a gente usa muito aqui a ideia dos pontos, tá? Para verificar se a diferença de potencial é a mesma. Lembra que eu falei na aula passada? Que quando você tem um fio e nesse fio não tem a presença de nenhum elemento elétrico, só tem um fio, que a gente está considerando ideal, você pode replicar o ponto, né, para fazer a análise de diferença de potencial e de potencial. Então, por exemplo, esse pontinho A aqui de baixo, ó, ele tem o mesmo potencial desse outro ponto aqui, ó, e desse outro ponto aqui, e desse outro ponto aqui. Por quê? Porque entre eles não tem nenhum elemento resistivo, não tem nenhuma fonte, não tem nada. É um fio ideal. Então você pode falar que esses pontos têm o mesmo potencial. A mesma coisa acontece do outro lado. Você tem esse B aqui, você tem esse B aqui, você tem esse B aqui e você tem esse B aqui. Tranquilo? Então a fonte que está aqui embaixo, ela está entre que pontos? Entre os pontos A e B. Então a diferença de potencial que você tem aí, por exemplo, se ela for uma fonte de 12 volts, entre A e B você vai ter 12 volts. Aí se você olhar para todas as resistências, você vai ter R1 entre A e B, R2 entre A e B, R3 entre A e B. Ou seja, todos com a mesma diferença de potencial. No caso, se fosse 12 volts, todos estariam sujeitos a 12 volts. Na nossa placa, você estava ligando na tomada. Na tomada você tem tecnicamente 220 volts. Então todas as lâmpadas, independente de sua potência, de qual resistência que elas têm, estavam sujeitas a 220 volts. Tranquilo? Bom, outra característica importante que você tem aqui é em relação à intensidade da corrente, tá? Então, o que você observa? Aqui de baixo,
Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, ó. Saindo do positivo, lembra a corrente convencional? Sai do positivo em direção ao negativo, tá? Então, saindo do positivo, ele vai chegar nesse ponto A primeiro aqui, né? Não é desse que ele fez a curva, mas nesse ponto aqui, ó. E vai ter a possibilidade de dividir essa corrente em duas partes. Ou seja, eu preciso fornecer energia para o R3 e para os de cima. Então, a corrente, quando chega naquele ponto, ela vai se dividir em duas partes. Depois, quando chega no outro ponto lá de cima, no outro nó que a gente chama, ela se divide novamente. E depois vai lá para o R1. Né? Então, o que eu escrevi aí? Eu escrevi 3 correntes, em 1, e 2 e 3. Se todos os aparelhos estiverem funcionando, né? Todas as resistências estiverem aí funcionando, a intensidade total é o I1 mais o I2 mais o I3. Se você desligar o R1, você diminui a corrente total, porque ela passa a ser só o I2 mais o I3. Se você desligar o R1 e o R2, o seu I só vai ser o I3, ok? Então, a corrente que está saindo aí da fonte, ela tem que alimentar quem estiver ligado. Isso é o que acontece quando você bota um T na tomada lá para vários aparelhos. Quando você liga o aparelho, você precisa aumentar, quer dizer, precisa ser aumentada essa intensidade da corrente para também fornecer energia para esse aparelho ligado. Tá bom? Então, isso está escrito aqui embaixo, ó. Nas intensidades, ó. I é igual a I1 mais I2 mais I3. E aí tem uma relação aqui para a gente determinar a resistência equivalente. O que é a resistência equivalente? É quando você pega todas as resistências e troca por uma só equivalente a elas, né? Ao conjunto delas. Aqui a relação para a gente obter também é muito simples. A gente pega a lei de Ohm, que agora está aqui, ó, botei aqui em amarelo para vocês. Esse aqui, ó. Esta aqui. Ok? Botando ela em função de I, né? I igual a U sobre R, e substituindo a expressão. Lá no I igual a I1 mais I2 mais I3. Na hora que você substituir, você passa a ter essa expressão aqui de baixo, ó. Onde, repara, a diferença de potencial para todos é a mesma, né? Que a gente acabou de ver lá em cima. É a diferença de potencial entre os pontos A e B. Por isso que essa parte vai cortar e você vai cair nessa relação que está aqui, emoldurada de rosa magêntica, essa daqui, ó, que vai mostrar para a gente como a gente pode obter a resistência equivalente. Esse é um dos meios, ok? Bom, os cálculos normais do circuito é identificar quanto vale a corrente total do circuito. Para você fazer a corrente total do circuito, está aqui, ó. Pega lá a diferença de potencial e divide pela resistência equivalente. Ou você pega todas as correntes e soma, conforme estava a expressão lá de cima. Tá? Outra coisa é você determinar, por exemplo, a intensidade de corrente em cada uma delas. Você não sabe? Então, beleza. Então, você pode pegar e calcular em cada uma delas. Como a DDP é a mesma da fonte e a resistência é o valor de cada uma delas, divide o sobre a resistência de cada um, você tem o individual. Somando as individuais, você tem o total. Beleza? Então, a gente vai trazer agora aqui algumas maneiras que são mais simples de se calcular a resistência equivalente. Tá? São casos assim que aparecem bastante, por exemplo, quando você tem duas resistências em paralelo. Aqui, ó, esse primeiro caso aqui, ó, duas resistências em paralelo. O que você faz? Você vai fazer a soma dos inversos. E quando você faz a soma lá dos inversos, para dar o inverso da resistência equivalente, você acaba caindo nessa situação, que a gente chama de produto pela soma. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Né? A segunda possibilidade é quando você tem um monte de resistência em paralelo, todas com o mesmo valor. Tá? Quantas você quiser. Né? É também muito simples calcular. O que você vai pegar? O valor delas que é comum, né? O valor de uma delas que é comum, não vai fazer a soma não. Ok? O valor de uma delas e dividir pela quantidade. Então, você tem 10 resistências de 3 ohms. Você vai pegar o 3 ohms e dividir por 10, vai dar 0,3 a resistência equivalente. Tá? E quando você tem várias em paralelo, ou você pega de 2 em 2, ou você faz o que a gente já tinha visto lá, que é o inverso, a soma dos inversos para dar o inverso da resistência, que é essa última possibilidade aqui. Tranquilo? Para as relações de potência,
Continua valendo PIL, PRI, PUR. Todas elas valem, do mesmo jeito que eu falei nas aulas anteriores. Depende de quem ele está falando, ok? Se ele está falando, por exemplo, a potência total, eu posso olhar para a fonte. A fonte não fornece uma corrente e tem uma diferença de potencial? Então eu posso fazer o PIL. Professor, eu posso pegar e somar todas as potências das resistências? Pode. Né? A potência que está sendo utilizada é a potência que está sendo fornecida. Ok? Pode, do mesmo jeito. Então você pode calcular, por exemplo, as potências dissipadas conforme está aqui embaixo, com o PUR ou com o PRI. Né? Ficou faltando um quadradinho aqui. Ó. Ah, pode, não tem o menor problema. Tranquilo? Então a gente vai pegar no próximo vídeo e desmembrar algumas questões que são bem interessantes para você ficar inteirado de como funciona esse processo aí de resistência em paralelo e de determinação de resistência equivalente. Beleza? Tamo junto. Até o próximo.